Bom, primeiro, obrigado, Mark, por ter me colocado neste espaço para que eu possa estar dialogando, trazendo algumas experiências e também fazendo algumas análises, que isso já é da minha natureza. Acho que o fórum, ele de fato está crescendo, se diversificando, e a gente precisa disso, né? Eu acho que tem elementos muito importantes para que a gente possa estar ajudando em alguns entraves que existem, né? Eu acho que tem uma discussão importante, que é o que essa mesa ela traz, que é essas parcerias, e aí a gente precisa, de fato, trocar muita informação, poder beber de experiências, que eu acho que muitas delas estão aparecendo aqui. Agradeço a Aline, porque o projeto Hearts, ele é um projeto estratégico, e ele demonstra o tamanho da complexidade que é a atenção primária, né? Porque a gente está falando de um componente que envolve vários desfechos, e na atenção primária a gente tem mais de 200 componentes. E aí vocês imaginem a gente ter que elaborar, desenvolver tudo isso em várias temáticas. Então não é uma coisa, a atenção primária ela é muito complexa. Fácil, e aí eu vou dizer claramente, sim, é atender numa UTI onde é tudo bem organizadinho, protocolos, regulação, medicamentos, bombas de infusão, respirador, controlar tudo com tecnologia. Difícil é você conseguir transformar muito que é da cultura, daquilo que está a sociedade, em algo que possa ser incorporado enquanto saúde. Mas vamos lá. Acho que eu preciso começar de uma coisa bem básica para que a gente possa desenvolver, né? E aí eu vou falar de algo muito básico que se refere à questão da Constituição. O Sistema Único de Saúde, quando ele foi criado e com base num direito universal, teve uma quebra de paradigma enquanto política de saúde no Brasil, ele traz no seu artigo o direito, né, a todo cidadão brasileiro. E tem um artigo que ele fala muito do que a gente vive aqui, que é o artigo 199, que fala sobre a inserção da iniciativa privada no sistema de saúde brasileiro, né, que ela é complementar. Então, isso é a palavra-chave que a gente precisa entender. A iniciativa privada não está excluída, né, da saúde brasileira, ela é complementar. E isso faz com que a gente sempre perceba de que, como ela é complementar, muito daquilo que tanto organizações civil, quanto as indústrias, empresas, quanto a iniciativa privada, ela precisa ter isso também como um norte, uma diretriz para que ele possa ter um ambiente saudável, equilibrado com o serviço público. Por que eu coloco isso? Porque, como forma complementar, a iniciativa privada ela vai se inserir no espaço onde o setor público não consegue alcançar, por limites financeiros, por limite tecnológico, por N problemas que existem, tanto da iniciativa pública quanto de governos também. Que eu sempre brinco que, no momento que um município, aí eu vou falar como COSEMS, né? No momento que o município ele privatiza a atenção primária, é sinal de que ele não precisa nem ter governo, porque é o mínimo na saúde pública que um governo precisa oferecer. Mínimo que eu falo enquanto estrutura básica, porque tudo isso vai reverberar nos outros níveis. Então, é algo a ser pensado. Ou seja, um município que faz isso, ele está assinando certificado de incompetência. Tá? Então, é importante a gente perceber sobre isso.
Claro que a atenção primária ela precisa ser qualificada, precisa de N complementações. N. Se a gente for pensar no infinito, é isso que é o que a gente tem. Mas como que a iniciativa privada pode se inserir? Ela pode se inserir neste espaço de necessidades que são apontadas tanto pelos governos quanto pela sociedade civil organizada. E aí é que entra o terceiro setor, entram as conferências, entram todos esses debates que a gente traz aqui no fórum e também aquilo que é apontado pela ciência. E aí, quando governos negam a ciência, isso é muito prejudicial, porque é como se a gente não tivesse mais margens e limites. E isso gera conflito de interesse. Toda vez que a gente desrespeita a complementariedade, a gente está ferindo interesses. Então, quando, por exemplo, a iniciativa privada ela busca se interpor aquilo que o setor público está oferecendo, interferindo na ação do setor público, né, seja por buscar um nicho de capital para que possa ter lucro, isso é conflito de interesse. Existe um conflito de interesse na saúde brasileira. Tá? Por quê? Porque isso está estabelecido. Então, isso é algo extremamente importante para a gente colocar. Então, e os governos? Né? Os governos eles precisam pensar na perspectiva de definir e avançar, investindo em pesquisa, para que ele possa estar oferecendo aquilo que está estabelecido enquanto direito universal na saúde brasileira. Mas não é só executar, não é só transferir recurso. Ele precisa seguir aquilo que é a premissa básica de um governo: governar. É governar. Ele precisa coordenar a política. Ele precisa ter agências que subsidiem ele, inclusive, sobre esses limites e esse nível de coordenação. Na pandemia, a gente teve isso claramente. A gente teve um déficit de coordenação da política. E isso levou a uma situação caótica que a gente viveu nesse país, e vários outros países também tiveram esse problema. E aí, quando a gente tem desgovernos, a sociedade percebe isso e ela quer mudança. Aí os governos que estão colocados para a gente são governos autoritários ou governos democráticos. Governos democráticos significam que eles são melhores ou piores que um governo autoritário? Não, porque depende como é feito, como é este governo democrático, ele acaba executando inclusive a política. E se um governo democrático ele não conseguir ser eficiente, se ele não conseguir tornar a política pública em algo concreto, real, ele vai ser derrubado numa próxima eleição. Então, hoje se coloca de um governo democrático que está assumindo o país. Ótimo, na minha avaliação. Mas a gente precisa que esse governo se torne efetivo. Porque, caso contrário, infelizmente, a gente não vai conseguir com que a gente avance. Daí, por que eu estou falando tudo isso, né, sobre a questão de conflitos e tudo mais? Porque eu acho que existem experiências muito boas, muito qualificadas, que complementam aquilo que é os limites. E na Bahia a gente tem algumas experiências muito exitosas. Eu acho que uma delas é a própria parceria público-privada que o governo do estado estabeleceu para que um hospital, de forma complementar, porque o estado não tinha como bancar financeiramente, não tinha estrutura, não tinha profissionais necessários, e se fez uma parceria público-privada para que um hospital fosse todo gerenciado, que ele pudesse, seguindo todas as normativas públicas, todas as normativas que estão estabelecidas legalmente, e ele executa o serviço, né,
que é um hospital que, inclusive, já tem várias premiações nesse sentido. Então, é uma experiência muito interessante. A gente também, na Bahia, tem uma parceria público-privada para diagnóstico de imagem, que era uma deficiência do governo do estado sobre o acesso das pessoas a exames. Não tinha estrutura estabelecida, e aí se construiu uma parceria público-privada, e uma empresa hoje, uma instituição, ela hoje faz, né, tantos exames, laudos, entre várias outras coisas, para os hospitais do estado. Então e isso teve um retorno muito grande para a população, muito grande. O acesso hoje para a população é muito facilitado. O outro experiência que a gente tem é com uma fundação, que é a Fundação Medtronic, onde a fundação buscou o governo do estado para poder fazer um estudo inicial. Eu participei, inclusive, desse estudo, e que apontou das necessidades que existiam relacionadas às doenças crônicas não transmissíveis. Isso se tornou um projeto de uma universidade, e aonde isso foi em Vitória da Conquista, que até hoje isso tem resultados fantásticos. E qual é o diferencial? É de que houve incorporação de tecnologia, conhecimento, que foi transmitido por esta relação de uma fundação com um município, e isso faz com que o município consiga ter uma assistência melhor para a sua população. Mas daí, sim, Cristiano, mas a iniciativa privada vai abrir mão desse espaço? Não, porque é isso que a iniciativa privada também precisa entender, que existe um infinito de campo de atuação. Ela precisa olhar para frente, olhar para pesquisa, por isso que tem muitas pessoas aqui que relatam sobre pesquisas, sobre investimento em inovação, e isso faz com que outros nichos de atuação da iniciativa privada possam rebocar, inclusive, o setor público. Agora, não cabe à iniciativa privada criar necessidade ao setor público, porque isso gera conflito de interesse. As necessidades, elas são estabelecidas pela ciência e pela sociedade. Então, isso é o que precisa. Por isso que eu disse, precisamos estar atentos do que as conferências vão trazer, porque elas vão trazer muito da necessidade da população mais diversa que a gente tem no Brasil. A outra perspectiva de parceria, ela está relacionada aos empréstimos internacionais. A gente tem bancos internacionais que na Bahia a gente tem ProSUS 1, ProSUS 2, que agora foi inclusive aprovado pelo COAF, e que possibilita com que o recurso emprestado por um banco internacional ele seja investido em projetos do Estado, dos governos, entre outros. E tem um outro que foi colocado por Aline, que é o PROAD. O PROAD ele é uma perspectiva de uma relação intermediada pelo Ministério da Saúde, coordenada pelo Ministério da Saúde, ou seja, um governo coordenando, um programa de investimento em educação permanente, inovação para o setor saúde. Isso é algo que possibilita com que a gente possa ter avanços, quando existe incorporação, que esse é o que eu bato sempre. O PROAD ele não pode vir para criar necessidades e não pode vir para substituir ações que devem ser dos governos. Ele precisa evoluir no processo de incorporação, e aí depois vão aparecer outras necessidades e assim por diante. Então, essas experiências é que eu queria trazer para vocês. Vou ficar aqui à disposição, para que a gente possa debater e eu poder trazer outros olhares também. Obrigado.